E, além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar suas condições de vida. Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-las em detalhes, uma vez que o nosso objetivo, com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento e etc., obedece às mesmas linhas gerais, pois não há senão um princípio envolvido, seja qual for o nome que se lhe atribua. O discípulo e praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando condições mentais, estados e etc. em outros, de acordo com diferentes fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, afirmações e negações e etc. das escolas da ciência mental nada são além de fórmulas frequentemente muito imperfeitas e pouco científicas, de arte hermética. A maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação com os antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Não somente é possível a qualquer um mudar ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhes é possível modificar os estados mentais dos outros da mesma maneira, em geral, inconscientemente, mas muitas vezes de modo consciente, da parte de alguns que conhecem as leis e os princípios, nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios de autoproteção. E, além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar suas condições de vida. Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-los em detalhes, uma vez que o nosso objetivo a esse respeito consiste apenas em mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade que subjazem a todas essas diferentes formas de práticas boas ou más, pois a força pode ser usada em direções opostas, segundo os princípios herméticos da polaridade. Neste pequeno livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que nossos leitores possam compreender os princípios subjacentes e, desse modo, possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Iniciaremos agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio do mentalismo, em que se aplica, nas palavras de O Kybalion, a verdade que o todo é mental, a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Pedimos muita atenção e um estudo criterioso deste princípio por parte dos nossos discípulos, porque o que temos aqui é, de fato, o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental. Capítulo 4. O todo. Sob e por trás do universo, do tempo, do espaço e da mudança, sempre haverá de encontrar a realidade substancial, a verdade fundamental, o Kybalion. Substância significa aquilo que subjaz a todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si e etc.
Substancial significa que tem existência concreta, que é elemento essencial, que é real e etc. Realidade significa o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, válido, fixo, permanente, efetivo e etc. Sob e por trás de todas as aparências ou manifestações exteriores, deverá sempre haver uma realidade substancial. Esta é a lei. Ao considerar o universo do qual é uma unidade, o homem nada vê além de mudança na matéria, nas forças e nos estados mentais. Ele vê que nada realmente é, mas que todas as coisas vêm a ser e se transformam. Nada permanece em repouso. Tudo nasce, cresce e morre. No instante mesmo em que uma coisa atinge o seu apogeu, começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há nenhuma realidade durável, nenhuma fixidez ou substancialidade em nada. Nada é permanente, salvo a mudança. Ele vê que todas as coisas evoluem a partir de outras coisas e adquirem outra forma. Um processo constante de ação e reação, um fluxo e refluxo, criação e destruição, nascimento, crescimento e morte. Nada permanece, salvo mudança. E se ele for um homem que sabe pensar, perceberá que todas essas coisas mutantes não devem ser senão a aparência ou manifestação exterior de algum poder subjacente, alguma realidade substancial. Todos os pensadores, em todos os países e épocas, compreenderam a necessidade de postular a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas desse nome basearam-se nesse pensamento. Os homens deram muitos nomes a essa realidade substancial. Alguns a chamaram pelo nome de divindade, associada a diversos títulos. Outros a chamaram de energia eterna e infinita. Outros tentaram chamá-la de matéria, mas todos reconheceram sua existência. Ela é evidente por si mesma, não precisa de nenhum argumento. Nestas lições, temos seguido o exemplo de alguns dos maiores pensadores, tanto do mundo antigo como do moderno, os mestres herméticos, e temos nos referido a esse poder subjacente, essa realidade substancial como o todo, termo que nos parece ser o mais abrangente dentre os vários aplicados pelo homem, aquilo que transcende quaisquer nomes e termos. Aceitamos e ensinamos o ponto de vista dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como o ponto de vista daquelas almas iluminadas que alcançaram os planos superiores do ser e afirmam todos que a natureza interior do todo é incognoscível, e isso deve ser assim, de fato, porque nada a não ser o próprio todo é capaz de compreender sua própria natureza e ser. Os hermetistas acreditam e ensinam que o todo, em si mesmo, é e deve ser sempre incognoscível. Consideram que todas as teorias, suposições e especulações dos teólogos e metafísicos, no que diz respeito à natureza interior do todo, assemelha-se aos esforços pueris das mentes finitas que anseiam por apreender os segredos do infinito. Esses esforços sempre falharam e continuarão a falhar, tendo em vista a natureza mesma da tarefa. Aquele que se lança a tais investigações ficará dando voltas a esmo no labirinto do pensamento, até perder toda a sanidade de raciocínio, ação ou conduta, terminando por ficar extremamente incapacitado
para o trabalho da vida. É como o esquilo que corre freneticamente na roda de exercícios de sua gaiola, sem chegar a lugar algum. Em outras palavras, um prisioneiro que nunca sai do seu ponto de partida. Ainda mais presunçosos são aqueles que tentam atribuir ao todo a personalidade, as qualidades, propriedades, características e atributos de si mesmos, conferindo ao todo as emoções, sentimentos e características humanos, chegando mesmo aos traços mais desprezíveis da humanidade, como o ciúme, a suscetibilidade, a lisonja e o elogio, o desejo de oferendas e adorações, e todos os outros remanescentes dos dias em que nossa raça ainda estava na infância. Essas ideias não são dignas de pessoas esclarecidas e vêm sendo rapidamente descartadas. A esta altura, talvez seja conveniente afirmar que fazemos distinção entre religião e teologia, entre filosofia e metafísica. Para nós, a religião significa essa realização intuitiva da existência do todo e a realização entre nós e ele. Teologia, por sua vez, significa as tentativas humanas de atribuir-lhe personalidade, qualidade e características. Suas teorias relativas a seus assuntos, verdades, desejos, planos, desígnios e sua apropriação do ofício de mediadores entre o todo e as pessoas. Filosofia significa, para nós, a pesquisa dedicada ao conhecimento das coisas cognoscíveis e pensáveis, ao passo que metafísica significa a tentativa de levar a pesquisa para muito além dos limites e das religiões incognoscíveis e impensáveis, e com a mesma tendência que a da teologia. E por conseguinte, tanto a religião como a filosofia significam para nós coisas que têm raízes na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem caniços quebradiços, enraizados nas areias movediças da ignorância, e nada mais constituem e mais incerto para a mente ou alma do homem. Não insistiremos com os estudos que aceitam essas definições. Só as mencionamos para mostrar a posição em que nos colocamos nesse assunto.